Você já se viu em uma situação onde você falou que não dava para fazer, aí depois de um tempo você viu outra pessoa que foi lá e fez? Ou o inverso, né? Alguém falou que não dava para fazer, você foi lá e fez. Olha, se tem uma coisa que trava nosso caminhar, nosso crescimento, é pensamentos negativos, pessoas negativas e comportamentos negativos. Sabe quando você tem aquela sensação de que tudo dá certo com os outros, mas com você não? Isso não é verdade. Mas esse pensamento negativo, vamos falar assim o popular, esse pensamento negativo pode te prejudicar e muito. É porque quando você pensa negativo, você acredita nisso. E quando você acredita, você deixa de fazer o que poderia dar certo. Porque afinal de contas, você já estipulou que, comigo não vai. Tudo que eu tento, tudo que eu coloco a mão, dá errado. Será que você não está fazendo isso de forma errada, equivocada? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisinhas que travam o seu crescimento. Então se inscreve aí no canal, aperta o sininho, comenta, curte, compartilha, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Olha, aqui nesse canal a gente fala sobre investimentos. E eu recebi um comentário bem curioso, nem foi aqui, foi lá no meu Instagram, onde a pessoa dizia que não adianta, ela já tentou investir, mas todas as vezes que ela se propõe a investir, parece que acontece alguma coisa que não dá certo. Ou a geladeira queima, alguma coisa acontece e que não sobra dinheiro. E partindo desse comentário, eu tive a ideia de fazer esse vídeo, porque são vários fatores em que a gente acredita que a situação ruim que se vive faz parte, é uma sina, faz parte da sua vida, e isso não é verdade. É que a vida não é uma novela, um filme ou algo assim. Sabe quando você está vendo um filme e aquela pessoa que está se fazendo de boazinha engana o outro e você fala assim, meu Deus, como é que cai nessa conversa? Cai porque ela não sabe o que você, como espectador, sabe. Você sabe que aquela pessoa, aquela personagem não presta. Mas ali, na saga daquele filme, a pessoa que está sendo enganada, ela não sabe. Então a vida não é um filme, não é uma novela onde você já sabe tudo. Então você precisa viver da melhor forma possível para você. E não, isso não é um pensamento egoísta, porque quando você vive para você, se você estiver bem, você não vai ser uma pessoa melhor nesse mundo, não vai ser uma peça importante nesse mundo. Então vamos lá, vamos para alguns pontos que podem mudar a sua vida. Primeiro ponto, acreditar que os gastos que você tem são realmente imprescindíveis, você precisa, você vive assim, não tem o que fazer. E vamos imaginar que você está aí no começo de vida, você está com um salário de R$2.000. E de alguma forma, com algum aperto aqui ou ali, você vive com esses R$2.000. Aí a vida vai passando, você estudou, você foi promovido, algo do tipo. O que a maioria das pessoas fazem é mudar seu padrão de vida de acordo com aquilo que ganha. Mas se de alguma forma você vivia antes, por que ao receber uma promoção você precisa consumir tudo aquilo que você ganha? Aí o que você faz? Troca o celular, dependendo, troca de carro, compra roupas novas sem realmente avaliar se precisa. E veja, eu não estou falando que... mas então eu nunca vou melhorar de vida? Vai ser sempre isso? Se você quiser economizar, se você quiser investir, se você quiser entrar nessa fase onde você está acumulando, sim, você vai ter que fazer isso. Não tem outra saída, não tem receita de bolo. Se antes, com 2.000, você já era um investidor que investia R$200, então com 3.000 você passou a investir 300? Não, com 3.000 você vai investir 600. Lembra quando eu fiz o vídeo indicando alguns livros, e um desses livros eu falei sobre a psicologia financeira? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você se interessar, vale muito a pena. E esse livro vai te fazer entender como que as pessoas, ou até você mesmo, se comporta com o dinheiro. Porque quem desperdiça dinheiro é quem tem. E o resultado, ou a pessoa não evolui, ou se ela fica rica de alguma forma, o salário não vai dar nunca. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Se não for você, eu espero que não há salário e nunca haverá salário que dê conta, porque a pessoa sempre vai gastar tudo que tem. E se você é daquele que fala, mas só se vive uma vez, tá tudo bem. Só se vive uma vez, mas se vive muito. E vai chegar uma hora em que você vai cansar, que você quer desacelerar essa correria do dia a dia, que você quer um pouquinho mais de tranquilidade financeira, inclusive. E como você acha que vai conseguir isso?
Com a aposentadoria do INSS? É sério? Não, né? Então, aprenda a separar um percentual daquilo que você ganha, como se fosse uma prestação. É a primeira coisa que você vai fazer quando receber o seu salário ou o rendimento que você tiver. Pega aquele percentual como se fosse a prestação de alguma coisa, já separa. O que sobrar é com aquilo que você vai viver. Quando a sua vida financeira mudar um pouquinho, seja por aumento de salário ou o aumento que for, você vai aumentar esse aporte e aumentar de forma substancial. Quanto mais você investe e investe bem, mais rápido você tem essa sensação de que já pode desacelerar um pouco. Continua trabalhando, continua buscando renda, mas pode desacelerar, já não sofre tanto, já não tem medo do mês seguinte. Segunda coisa que você precisa fazer, inclusive antes de começar a investir, quite as suas dívidas. Eu não estou nem falando dessas dívidas do dia a dia. Eu comprei alguma coisa aqui, eu parcelei, não vamos entrar no mérito sobre o parcelamento. A dívida que eu estou falando aqui, você tem dívida em banco? Vai lá negociar. Você tem um boleto que você está sufocado, vai negociar. Se livre de dívida o máximo que você puder. E o mais importante, não é? Não faça outras dívidas. Por mais que você fale, Hannah, eu faço as minhas dívidas aqui ou ali, eu tenho uma dívida em banco de um empréstimo que eu peguei, mas assim mesmo eu invisto. Olha só, avalia bem o quanto você está ganhando no seu investimento e o quanto, algumas vezes, caso você se aperte um pouco, você paga de juros nessa dívida. E mais, quanto de juros seria amortizado se você pagasse essa dívida adiantado? Você economiza mais aqui do que ganharia com um determinado investimento? Se livre das dívidas primeiro e o mais rápido possível. Hannah, falar é fácil, né? Mas tem coisa que se a gente quiser ter, é só se endividando mesmo. Aí a gente entra na segunda questão, que é comportamental. Aquilo que você compra, e pior, se endivida para comprar, você precisa ou você apenas quer? São coisas totalmente diferentes. Você tem um celular que cumpre o seu papel, faz ligação, envia mensagem, recebe mensagem, tira foto, faz filmagem, tá tudo muito bem. Aí sai um celular novo e você de repente precisa dele para viver. Esse é um exemplo, você precisa ou você quer. Algumas pessoas, eu tenho certeza que nenhum de vocês, elas compram o que não querem com o dinheiro que não tem, só para impressionar pessoas que ela nem gosta ou sequer conhece. São pessoas que querem apenas estar no hype da sociedade. Eu preciso mostrar que eu tenho o melhor, eu preciso mostrar que eu tenho o melhor celular, que eu tenho um carro excelente, e tá lá, com o boleto do celular, com o boleto do carro, sem a menor necessidade. Isso vai atrapalhar a sua vida. Se você não percebe isso agora, você vai perceber num momento muito ruim. Você vai olhar para trás e vai perceber todo aquele dinheiro que você deveria ter investido e que hoje poderia estar recebendo dividendos, além de ter o capital. E o que é pior, vai perceber que se tivesse ficado com o mesmo celular, não teria perdido uma mensagem. Mas sabe o que é, Hannah? É que esse novo celular tem uma câmera muito melhor. Você é fotógrafo? Você trabalha com filmagem? Porque se for só para tirar fotos que a gente deixa no celular ad eterno, são fotos que a gente guarda, muito importante, muito legal, mas são fotos. Então, se você não trabalha como fotógrafo, mesmo porque se trabalhasse não seria um celular, você compraria uma câmera profissional. Não, Hannah, mas tem mais, é que esse novo celular tem um espaço muito maior. Maior para quê? É realmente necessário? Primeiro, esse celular, o que você tem aí, o antigo, você usou tudo dele? Ou está sobrando espaço? Não, Hannah, ele já está no limite. Tá bom, e o que tem dentro dele? Todos os apps que você baixou e que você usa uma vez a cada 6 meses porque você olha sem querer, você não pode apagar? O nome disso é autossabotagem. E o mesmo acontece para carro. Muitas vezes troca-se de carro só por trocar. Por quê? Porque eu quero. Tem alguma coisa errada nisso? Tem alguma coisa em querer um carro melhor? Um celular melhor? É claro que não. Mas nada pode ser mais certo, inclusive faz bem quando você tem... Olha, gente, quando você compra um carro novo, que delícia! Um celular novo, você tira da caixa, você configura. A sensação é muito boa, não é disso que nós estamos falando. O que está sendo dito é que nesse momento em que você precisa acumular, você precisa de dinheiro, você precisa investir, você precisa poupar, você precisa cuidar do seu futuro, não faz o menor sentido
Você ficar gastando o seu dinheiro com coisas que você não está precisando, está apenas querendo. E isso acaba com a sua vida financeira, destrói o seu poder de investimento. Pensa nisso. Invista em você. Não seja o passivo da sua própria vida. Você sabe que é passivo já, né? Passivo é dívida ou aquelas coisas que, de alguma forma, aumentam a sua dívida, tiram de você. Quer ver um exemplo? O próprio carro. Você tem um carro hoje e que você paga um IPVA de R$2.000, vai? Aí você troca de carro e seu IPVA agora é de 3.000. Então não é somente a troca do carro. O carro, ele é um passivo, ele aumenta a sua despesa. Se você compra um carro mais caro, aumenta o IPVA, aumenta o seguro, aumenta a manutenção, muitas vezes aumenta o gasto de combustível, e isso tudo tem que ser levado em conta. Uma outra coisa muito comum quando se muda de patamar, aumento de salário, aumento de ganho de modo geral. A pessoa quer mudar de casa, seja em aluguel, seja comprando, mas a pessoa quer mudar, ela quer se livrar daquela que ela tem, que até ontem estava tudo bem, mas como agora está ganhando mais, então eu vou vender essa, comprar uma mais cara ou sair desse aluguel e vou alugar uma mais cara. Então, a menos que você tenha um motivo forte, que são outros, como localização e tudo mais, qual o sentido de você gastar mais em um momento em que você aumentou a sua renda? E olha, gente, de novo, nem adianta vir com o argumento de Hannah, mas aí fica difícil, né? Porque a gente não melhora de vida. Melhorar de vida é ter condições de viver em paz. Melhorar de vida não é mudar de casa. Não por enquanto. Isso tudo leva a gente para o terceiro ponto que atrapalha a sua vida e que nós já começamos a falar aqui. Identifique o que é passivo na sua vida. Carro é passivo, pelo motivo que nós já falamos. Carro só dá despesa. Mas eu preciso de carro, Hannah. Tá ótimo, isso é tranquilo. Mas um carro que caiba no seu bolso e não um carro para impressionar. Uma casa maior, que foi o que nós falamos. Como assim, Hannah? Casa é memoradia. Como assim casa é passivo? Você aumenta IPTU, você aumenta aluguel ou prestação, você aumenta até o seu tempo para limpar a casa. Até isso você aumenta. E aí, sabe o que vem junto? Você foi para uma casa maior, você gasta com móveis. Você gasta mais energia elétrica, você gasta mais água. Era o momento de ter feito isso tudo? É só isso, gente. Não é para não ter. Esse vídeo não está criminalizando ter as coisas. Ao contrário, ter coisas que te tragam conforto faz bem para a mente. Só não dê um passo maior do que a sua perna, porque isso vai te prejudicar e vai prejudicar muito. Mais um ponto polêmico. Viagens. Ah, não, Hannah, agora você pegou forte demais. Agora você está acabando com a minha vida. Não leve as coisas a ferro e fogo. Aprenda a programar as suas férias e mais, escolha um local que seja condizente com a sua vida. Não escolha lugares no mundo onde você vai gastar muita coisa. A experiência é fantástica, mas quando volta, você percebe muito dinheiro que você poderia ter cuidado do seu futuro. É para não viajar, então? Nas férias fica eu, as crianças, tudo em casa? Não, claro que não. Mas tem diversos outros lugares que realmente cabem no seu bolso sem sofrimento, cabe com folga. Mas eu não estou afim. Eu acho que viagem é muito importante, o que eu quero mesmo é ir para o exterior, ir para a Disney e tudo mais. Eu e as crianças. Com isso a gente vai juntar o dinheiro todo e vamos gastar sim, tá bom? Junto com esse planejamento, só se planeje também para não passar o resto do ano reclamando por falta de dinheiro. E aí tá tudo certo. Não é? Porque não faz o menor sentido você fazer um gasto acima daquilo que você realmente pode e depois reclamar por falta de recursos. Nem cabe isso na mesma frase, nem faz sentido. Então, olha só, até agora, o que nós falamos? Não gaste o seu dinheiro para se posicionar na sociedade, porque, meu amigo, acredite, a sociedade não está nem aí para a sua existência. Se você aparecer com um celular de última geração na frente das pessoas, você vai ver comentários assim, nossa, você viu o celular dele? Que chique. E isso vai mexer com o seu ego. Mas quando te faltar dinheiro no futuro, ou até mesmo para pagar esse celular chique, essas mesmas pessoas nem vão saber dos seus perrengues, da sua falta, da necessidade na sua casa. Se você ficar doente lá na frente e não juntou recursos para ter uma vida melhor até na doença, essas pessoas,
sequer vão lembrar que um dia você apareceu com um celular da hora na frente de todo mundo e que era muito chique. Então, as pessoas não podem te interessar a este ponto. A gente se interessa pelas pessoas por um outro prisma, não a esse ponto de querer delas uma aprovação. Mas vamos lá! O que nós vimos também? Criação de passivo na sua vida. Tudo aquilo que você decide aumentar o padrão na sua vida, aumenta o gasto. Carro, casa, como foi falado aqui. Gente, nós chegamos sozinhos nesse mundo e sozinhos partiremos. Não, Hannah, não cheguei sozinho, não. Minha família é grande, todo mundo me amou, me esperou. Não é isso. Aquele ato, o ato de chegar ao mundo, é um ato solitário, mesmo com dezenas de pessoas te esperando. Assim como o ato de partir desse mundo é um ato solitário, mesmo com dezenas de pessoas segurando a sua mão. E esse espaço entre chegar e partir, é esse que você precisa colocar atenção. É esse que você precisa se cuidar mentalmente, espiritualmente, financeiramente, porque é nesse espaço que você precisa viver. E se você ainda não percebeu que essa vida é sua e que você decide aquilo que você coloca nela e não fica preso ao que os outros pensam de você, se a sua roupa é cara, se o celular é chique, seu carro é top, sua casa é maravilhosa, se você ficar doente dentro dessa casa, essas mesmas pessoas não vão te visitar nessa casa maravilhosa. Pode ir uma ou duas vezes por curiosidade, porque quem vai ficar do seu lado é somente quem te ama. E quem te ama não precisa das aparências, pode acreditar nisso. De novo, porque essa pergunta pode estar aqui, ó, viajando na cabeça de vocês. Hannah, eu não vou ter coisas boas, é isso? É isso que você está falando? É sim, é isso que eu estou falando, pelo menos nessa fase onde você está acumulando, nessa fase onde você quer realmente mudar de vida, nessa fase onde você investe e você vê o seu investimento realmente crescer, de você começa a ver a possibilidade de você ter um futuro melhor. Sim, eu estou falando exatamente isso. Se liberte do que os outros pensam. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Quer ver outro ponto que vai te ajudar demais? Pare com os comportamentos autodestrutivos. Ei, Hannah, mas peraí, isso aí não tem nada a ver com investimento. Tem sim, tem demais. Você fuma, tenta parar. Já tentei, Hannah. Não, você não tentou direito. Porque você não pode aceitar que neste mundo caminhe sobre essa terra, no mesmo espaço de tempo em que você caminha, pessoas que largaram esse vício. Você não pode aceitar que você é uma que... Não, eu não consigo. Talvez você não tenha tentado direito. E me desculpe estar sendo tão direta. Decida, jogue isso fora. Mas não é fácil. Não é fácil. Vício nenhum é fácil. Você vai sonhar com cigarro, os momentos onde você acendia um cigarrinho serão os piores. Quando você acabar de comer, você vai ficar louco, com vontade de fumar. E essa é a fase em que você precisa passar. Arruma alguma coisa para fazer. Toda vez que sentir vontade de fumar, vai montar um cubo mágico aqui, ó. Vai montar um cubo mágico, inventa alguma coisa, coloque no lugar do cigarro. Não vai colocar bala, né? Não vai aumentar a sua ingestão de açúcar por causa disso. E olha que legal, quando você vai largando o cigarro, o que acontece? A sua fome fica assim, desvairada, fica louca. E aí o que você vai fazer? Exercício físico. Porque aí, aquele abuso aqui ou ali na comida, você compensa fazendo exercício físico. Vai fazer uma bike. Com o dinheiro do cigarro que você vai economizar, compra uma bike, coloca em casa. Se você não quiser comprar uma bike para realmente pedalar, compra uma e coloca em casa. Não beba. Hannah, mas esse vídeo tá travando a minha vida. Não tá. Não tá não. Não beba até perder o juízo. Não beba até esquecer quem é você, a sua essência. Nem que seja por alguns momentos, daquele momento da bebedeira, em que você fala bobagem, fala o que não deve, gasta o que não deve. Esse não pode ser você. Não se permita fazer isso. Não ache engraçadinho, porque não é. E é muito, mas muito pior quando você é casado e você é a pessoa que bebe e a que está do seu lado não. Não faz isso com essa pessoa, ela não tem a menor obrigação de te aturar. Ela não tem a menor obrigação de lhe trazer remédio para dor de cabeça,
de aturar o seu bafo. É dureza, mas é uma verdade. Mas olha só que bacana. Vocês dois saem juntos aí, vão jantar fora, pede um vinhozinho gostoso, toma junto, não é legal demais? Ou vocês vão na casa de um amigo, tá fazendo um churrasco, lá tem cerveja e outras bebidas. E você vai tomar uma cerveja com os amigos, mas você sabe a hora de parar, isso não é muito legal? Isso sem falar em outros tipos de substâncias, né? Então pensa na tua vida. Isso faz parte de investimento, sim. Porque além de você economizar o dinheiro gasto com essas coisas, você não destrói o seu dia, seu pensamento, a sua paz, a sua convivência com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. E isso tudo atrapalha o pensamento do investidor, daquele que quer pensar no futuro. Tenha carinho por você, respeito, se ame, leve uma vida plena, feliz. E um último ponto que eu gostaria de falar aqui: se afaste de pessoas que de alguma forma te levam para baixo. Seja a pessoa que for, parente ou não, se afaste. Veja, se afaste emocionalmente. Você sabe fazer isso? Porque nem todas as pessoas da nossa vida a gente consegue realmente se afastar, mas se afaste emocionalmente. Porque algumas pessoas, elas parecem que têm uma nuvem negra aqui em cima da cabeça, onde chove sempre nela. Mas quando você vai com a mão ali tentar tirar, não, eu te ajudo, deixa eu afastar a nuvem aqui para o sol brilhar para você, a pessoa fala assim, não, 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 isso é tudo que eu tenho. Como que eu vou reclamar se eu não tiver algo para me justificar? Você conhece gente assim? Que para cada solução que você dá, ela dá um problema diferente? Sabe? Quando a pessoa está com problema, aí você fala assim, olha, mas se você fizer assim, mas não dá, sabe? Porque se eu fizer assim, vai dar isso. Ah, tá, peraí. Mas se você fizer então assim, ó, você resolve isso e resolve isso. Ah, mas não dá, porque tem isso aqui também. Tá, mas então se fizer assim, então, mas aí eu não dou conta. Gente, só se afasta. Emocionalmente. Se afasta, porque a pessoa realmente, ela se viciou no sofrimento, ela não quer sair e muitas vezes ela leva você, porque você fica naquele clima. Mas existe o inverso também, aquelas pessoas que são esfuziantes e que te levam para todo lugar, são aquelas que falam aquela frase, vem, só se vive uma vez, vambora, gasta o seu dinheiro, rapaz, você trabalha o mês inteiro, tem mais que gastar mesmo, se você morre amanhã tá lá você vivíssimo. E a outra pessoa também, só que ela não liga, porque a vida dela já tá assim no vai da valsa. E como ela é uma pessoa aparentemente feliz, você se engana. Porque você acha que você também, puxa, eu quero ser feliz que nem ela, vou curtir mesmo. Esse negócio de pensar no futuro, a gente não sabe o futuro, não sabe o dia de amanhã. Mas você deu exatamente a resposta, é por não saber o dia de amanhã que você precisa moldá-lo agora, no presente. Porque é o presente que vai te dar essa resposta. Eu sei o dia de amanhã, porque eu estou moldando o meu amanhã hoje. Hanna, mas você não está colocando essa equação aí, uma pessoa fica doente depois e aí ela vai se lamentar por não ter curtido a vida. Filho, curtindo ou não a vida, se você tiver que ficar doente, você vai ficar. A diferença é que lá na frente, se você ficar doente e se você tiver recursos para o seu tratamento, vai ser muito melhor. Mas é uma doença que, independente do dinheiro, não tem cura. O teu sofrimento vai ser menor, porque você tem condições de amenizá-lo. Pensa. Isso muda totalmente a sua perspectiva do presente. Isso tudo se resume o que eu falo sempre aqui. Se ame, se respeite, se cuide. Ninguém vai te cuidar tão bem quanto você mesmo. Claro, né? Desde que você saiba o que é se cuidar. Porque há quem gaste tudo e fale que está se cuidando. Não, eu estou me cuidando, eu estou curtindo. Então depende. Sobre isso, vocês lembram de um dos livros que eu indiquei no vídeo passado? Os Axiomas de Zurique. Inclusive eu falei que é um livro mais denso, precisa um pouquinho mais de atenção nele. E eu citei uma frase que eu nunca mais esqueci. Nunca deixe o seu cônjuge passar fome ou frio. E quando você detona a sua vida sob o pretexto de diversão, tudo isso que foi falado é fazer com que o seu cônjuge passe fome e frio. A frieza de não te ter integralmente perto dela. A fome de não ter diálogo.
porque nem em condições de dialogar você está. Pensa nisso. Eu vou deixar o link de todos os livros aqui na descrição. Adquira sabedoria para você gastar com sabedoria, viver com sabedoria, conviver com sabedoria e investir com sabedoria. Essa é a receita para um futuro melhor, um futuro digno. Pensa nisso. E eu espero de verdade que esse vídeo te ajude a pensar. Eu sei que muitas coisas, a mudança não é da noite para o dia, mas em muitos casos acontece uma epifania. É muito rápido o sentimento, sabe aquela coisa de, tá, é isso que acontece, a coisa é muito rápida. E eu espero que esse vídeo te ajude nessa epifania, que você pense melhor sobre a sua vida, que você comece a organizar, que você consiga limpar tudo que está empoeirado, que você salve ou até mesmo retome bons relacionamentos, que você saiba reconhecer e se afastar dos maus relacionamentos. E que com isso tudo você invista muito bem. Se inscreva no canal, aperte o sininho, comenta. Quero saber de você também sobre esses comportamentos. Fala um pouquinho aí no comentário. Vai enriquecer demais esse assunto. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima mudança de vida se necessário. Viva o seu presente, projete o seu futuro. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!